Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o básico de edição de fotos no software mais usado no mundo inteiro por fotógrafos, que é o Adobe Lightroom, tá? Eu vou mostrar para vocês as principais ferramentas, os primeiros passos que vocês precisam dar para começar a editar as fotos de vocês da forma correta, tá? Então vamos lá. E aí pessoal, tranquilo? Se vocês não me conhecem, meu nome é Eric Valentim e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já se inscreve aqui embaixo, deixa um like e confere todo o conteúdo aqui do canal que eu tenho certeza que tu vai gostar. Tem muito conteúdo massa sobre fotos, sobre vídeo e reviews de produtos. Então sem mais enrolação, vamos lá. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o básico de edição aqui dentro do Lightroom. Como eu falei, o Lightroom é o aplicativo mais usado no mundo da fotografia, né, por fotógrafos profissionais, tanto para organização e fluxo de trabalho, quanto para edição. No Lightroom a gente consegue agilizar muito o nosso processo de edição, principalmente quando a gente trabalha com um grande volume de fotografia, como por exemplo ensaios, casamentos, onde a gente tem muitas fotos, né? O Lightroom ele ajuda a gente a organizar esse fluxo e agilizar o processo. O Lightroom que eu uso, que eu sempre usei e não pretendo trocar tão cedo, é o Lightroom Classic. Olha só, eu tô aqui ó, na tela mostrando para vocês o Adobe Creative Cloud, que é onde a gente assina o pacote de fotografia, né? A Adobe tem um pacote voltado para fotografia, onde a gente tem todos esses aplicativos aqui disponíveis, e os principais são o Lightroom e o Photoshop, né? Aqui eu tenho o Premiere Pro, que eu pago separado, que é onde eu edito os meus vídeos, tá? Então aqui na Creative Cloud, quando vocês fizerem a assinatura e vocês vierem aqui no aplicativo para fazer o download do Lightroom e do Photoshop, vocês vão ver que tem duas versões do Lightroom, olha só, Lightroom Classic e Lightroom. Essa versão Lightroom, ele tem um design e um layout completamente diferente do Classic, e o fluxo de trabalho é completamente diferente. Eu já tentei usar, não me acostumei, não gostei e prefiro usar o Lightroom Classic, para mim é muito mais fácil, é o que eu ensino no meu curso, é o que eu recomendo vocês começarem, Lightroom Classic. Então se vocês olharem aqui a cara desse aplicativo aqui, Eric, o meu é muito diferente do teu. É por isso, tá? Provavelmente tu tá usando o Lightroom e não o Lightroom Classic. Tô com ele aberto aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui em biblioteca e importar as nossas fotos, tá? A gente tem duas formas de fazer isso. A primeira é importar aqui embaixo por esse botão. Clicando aqui a gente consegue navegar pelo computador. Ou da forma que eu prefiro fazer, que é simplesmente abrir aqui a pasta. Ó, tem essa pasta aqui que eu peguei algumas fotos para mostrar para vocês. RAW, e vou arrastar aqui para dentro. E aí ele vai aparecer para mim todas essas fotos, tá? O que eu gosto de fazer quando eu vou importar as fotos é aqui, ó, é vir aqui ó, em criar visualizações inteligentes. Isso aqui ajuda principalmente para quem tem computador mais fraco, tá? O Lightroom ele vai criar uma visualização mais leve da fotografia para agilizar o processamento de imagem, tá? Então eu sempre deixo ativado aqui, que ajuda a acelerar mais esse processo. E vou vir aqui embaixo em importar. Ele vai começar a fazer o processo de importação, né? Quanto mais fotos tiver aí para importar, mais tempo vai levar. Ó, as visualizações inteligentes foram criadas, tá? Vou dar um OK. E aqui a gente tá na biblioteca e a gente consegue navegar aqui pelas fotos, ó. Aqui embaixo, ó, em miniaturas a gente consegue aumentar o tamanho, só arrastando aqui a gente aumenta ou diminui o tamanho para ver as fotos maiores, né? Se a gente quiser fazer uma classificação aqui, uma curadoria já nessas fotos, a gente poderia fazer aqui pela biblioteca, ó. A gente tem uma visão maior, ajuda bastante no processo, tá? E aí, para de fato começar a editar, a gente vai aqui na aba Revelação. Eric, aqui no meu Lightroom aparece um monte de abas. Por que no teu só tá aparecendo 2? Ó, se a gente clicar com o botão direito aqui em cima nessa parte preta aqui, ó, ele mostra todas as abas que a gente consegue selecionar. Vocês podem ver que só duas aqui estão com um V, que são as duas que eu selecionei para aparecer. Todas essas outras aqui eu não utilizo, então eu deixo todas elas desmarcadas para aparecer somente essas duas. Então eu vou aqui em Revelação, e aqui de fato é onde a gente vai começar a trabalhar na foto, né? Aqui embaixo a gente consegue navegar em todas as fotos, ó. Com a seta do teclado eu vou navegando pelas fotos, ok? Aqui na aba Revelação, ela é dividida basicamente em 3 setores. Aqui na esquerda é onde a gente consegue usar os presets, né? As pré-definições, ok? No meio, a visualização da foto, onde a gente consegue clicar, dar zoom e consegue fazer outras coisas aqui de comparação, ver o antes e depois, ok? E aqui na direita é onde a gente consegue mexer nas ferramentas de edição de fato, certo? Aqui em cima ainda, se a gente clicar aqui em navegador, a gente consegue ver uma pré-visualização, ó, para dar zoom na foto. Aqui em cima também, ó, a gente consegue definir o zoom que a gente quer dar na foto, 100%, 50%, e a gente consegue clicar aqui, ó, e mexer nesse zoom, ó. Vou dar um zoom de 400%, por exemplo. Olha só, deixa eu mexer, ó, 400%. E aqui, ó, eu vou voltar para os 50% de novo. Então a gente tem o 100%, 50% e aqui ajustar, ele volta ao normal. Isso a gente consegue fazer também com espaço, ó, no teclado, ó. A
gente consegue dar o zoom e voltar, só apertando espaço, certo? Eu não costumo deixar isso aqui ativo, tá? Vou minimizar. Agora vamos começar pelas ferramentas. Aqui a primeira ferramenta que a gente tem é o histograma da nossa foto. Ele mostra pra gente basicamente como a luz nessa foto ela tá dividida, tá? Aqui pro lado esquerdo a gente tem os pretos, pro lado direito a gente tem os brancos e no meio a gente tem os tons médios. O ideal na nossa fotografia é que a gente nunca encoste 100% ou na esquerda ou na direita, tá? Porque vai estourar o branco ou vai estourar o preto e aí a gente tem perda de informação. Isso não é legal. Clicando nessa flechinha aqui em cima, ó, vou clicar nas duas. Ele mostra pra gente com esse tom mais vermelho as áreas que estão estouradas. Então, se a gente olhar aqui no histograma, a gente vai ver que esse histograma aqui ele tá pegando aqui na direita, ele tá encostando. Isso significa que a gente tem a área estourada e aí a gente ativa aqui essa flechinha e ele mostra qual área que tá estourada, olha só. Tá estourado porque é o sol que tá aqui, né? Eles estão contra o sol, então realmente tem muita luz. Essa área que tá estourada é lá no sol. Não existe informação nenhuma, é realmente da onde a luz tá vindo. Então, isso aqui não tem problema nenhum na nossa fotografia. Agora, digamos que a área estourada fosse aqui no casal, por exemplo. Eu vou aumentar a exposição, olha só. Aqui sim seria um problema, olha só. Olha como o nosso histograma mexeu, foi muito mais para a direita, a gente não tem mais quase nada aqui nos pretos, ó, sombras e pretos. O nosso histograma ficou do cinza pro branco, olha só, pro branco puro. Isso aqui não é legal, está mostrando pra gente que a nossa foto tá completamente horrível, né? Vou voltar aqui dando 2 cliques, ele volta pro meio, certo? Então o ideal é que a gente equilibre sempre aqui o histograma para não ficar muito para a direita nem muito para a esquerda, mais equilibrado é o ideal, certo? Aqui embaixo na primeira ferramenta a gente consegue definir o balanço de branco. Como eu trabalho sempre com RAW e recomendo que vocês trabalhem com RAW também, a gente consegue mudar facilmente o balanço de branco, mesmo que tu tenha errado o balanço de branco na hora de fotografar, fica muito fácil de corrigir aqui, diferente do JPEG, que não é tão fácil assim se tu errar o balanço de branco. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e colocar original, como saiu da câmera. Então, esse é o balanço de branco que saiu da câmera. E eu posso vir aqui e colocar automático, por exemplo. Geralmente no automático, o Lightroom ele faz um bom trabalho, tá? Ele pega, ele analisa a foto e define ali um balanço de branco que seria o correto, né? Basicamente aqui ficou legal, né? Ele trouxe um tom mais quente, né? Do pôr do sol, que realmente era assim que tava lá na hora, né? Então olha só que legal que fica. Geralmente no automático ele faz um bom trabalho. Se não tiver dando certo, Eric, eu não tô conseguindo fazer o balanço de branco correto. Vou dar uma dica pra vocês, ó. Aqui vai ser fácil porque o Lucas, ele tá com uma camiseta branca. Então eu posso vir aqui com conta-gotas e clicar onde é branco. Ó, não ficou tão bom assim, né? Puxou um pouquinho pro verde, mas a gente poderia corrigir facilmente vindo aqui, ó. E puxar um pouquinho mais pro magenta. Eric, não tem uma parte branca, não existe roupa branca, não existe uma parte branca na minha foto para eu clicar com conta-gotas. A gente pode clicar, por exemplo, ou no dente, eu não sei se vai pegar aqui porque tá muito longe, ou no olho aqui, ó, o olho ele tem uma parte branca, né? Então o ideal é que a gente sempre clique ou numa área branca ou numa área cinza para fazer o balanço de branco correto, se tu não conseguir acertar aqui, né? Geralmente é bem simples, ó, posso deixar até um pouco mais quente, olha só que legal que fica. Já fica legal. Depois a gente tem a exposição, que basicamente vai mexer na luz na foto toda, né? Olha só, a gente pode deixar mais escuro ou mais claro. Percebam sempre que o histograma lá em cima ele vai mexendo, ó, conforme a gente vai mexendo na exposição e nas outras ferramentas, tá? 2 cliques para voltar para o meio. O contraste. Contraste a gente precisa sempre tomar bastante cuidado. O contraste basicamente vai deixar as áreas brancas mais brancas e as áreas escuras mais escuras. Olha só, se eu aumentar bastante. O que era branco ficou muito mais branco. Olha só o histograma como ficou, gente. Ele abriu para os dois lados. Tá vendo? Ele encostou na direita e na esquerda. Então ele deixa os brancos mais brancos e os pretos mais pretos. E se a gente trazer todo para a esquerda, ele deixa mais cinza. Ó, percebam como o preto veio mais pro meio e o branco aqui também, ó, veio mais pro meio. Então a gente deixa tudo mais cinza. Então tem que tomar bastante cuidado aqui para não pesar muito a mão, tá? Porque eu costumo trabalhar entre 15 e 20, tá? Já fica ok. Para ver o antes e depois, a gente pode clicar aqui, ó, nesse Y aqui, a gente consegue ver o antes e depois, olha só. E no teclado, a barrinha invertida, tá? Barrinha invertida a gente consegue ver o antes e depois também. Ó, antes e depois, como saiu da câmera, como tá ficando. Já ficou bem melhor, né? Só de ter ajustado o balanço de branco e ter dado um pouquinho de contraste, a foto já ficou muito melhor, né? Aqui a ferramenta de realce, ela vai trabalhar basicamente onde tem luz, olha só, percebam aqui no sol, ó. Se eu trazer o realce para baixo, ele vai trazer mais informação, tá vendo? Algumas informações que às vezes estão perdidas na nossa foto, a gente consegue trazer só puxando o realce para baixo. Ele vai deixar mais cinza, tá? E vai trazer mais informações. E para cima,
ele vai deixar mais branco, mais claro, tá? Vou deixar no meio aqui. Nas sombras a mesma coisa, toda a área de sombra a gente consegue deixar ela mais clara, olha só. Lembrando que isso faz perder contraste, ó. Leva tudo pro cinza, tá vendo? E pra baixo deixa mais escuro, isso aqui aumenta mais o contraste. Então tem que tomar bastante cuidado na hora de trabalhar com isso. O branco, aonde tem branco a gente consegue, é muito parecido com o realce, só que aqui ele pega mais as áreas brancas mesmo, tá? Nos pretos, aonde é preto é a mesma coisa, tá? Depois aqui a gente tem essa aba presença, tá? Onde a gente consegue na primeira ferramenta acrescentar mais textura, ou seja, vai deixar mais nítido, olha só, ou menos textura, vai dar uma borrada na tua foto, parece um efeito de sonho, olha só. Na claridade, ó, isso aqui eu nem uso, tá, gente? Isso aqui realmente eu não uso, tá? Muito difícil usar isso. O desembaçar é quando a gente tem algum tipo de névoa, de fumaça que tá atrapalhando ali a nitidez da tua foto, tu consegue reduzir aqui no desembaçar, também muito difícil usar. Vibração e saturação, isso aqui a gente vai mexer na potência das cores da tua foto, tá? Tu pode deixar ela mais saturada, ou seja, mais viva ou menos viva, tá? Ó, aqui na vibração, por exemplo, ó, se eu aumentar, percebam que quando eu puxo totalmente para a esquerda, as cores elas ficam mais vivas e distorce bastante as cores, ó. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e ser bem preciso, né? Não pode exagerar muito. E se eu puxar para baixo, olha só, quase com preto e branco, né? O vibração ele não deixa preto e branco. O que deixa preto e branco é a saturação. Ó. Se eu puxar totalmente para baixo, ó, fica preto e branco. E se eu puxar para a direita, satura as cores completamente. Isso aqui, gente, pode estragar completamente uma foto, então tu tem que tomar bastante cuidado para não saturar demais. Essa primeira parte aqui das ferramentas são as ferramentas mais básicas do Lightroom, onde a gente corrige exposição, balanço de branco, saturação, contraste. Né? Isso aqui é o mais básico que a gente faz, a primeira coisa que a gente faz na nossa fotografia. Depois aqui embaixo a gente tem a curva de tons. Essa aqui é um pouco mais complexa, mas a gente consegue basicamente trabalhar as mesmas coisas que a gente trabalhou aqui em cima. Exposição, contraste e as cores também. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou só voltar aqui o contraste pro 0, tá? Então, como funciona a curva de tons? Presta atenção aqui, gente, que é um pouco complexo, mas essa curva de tons aqui tu consegue editar muitas coisas na fotografia. Então, presta atenção para não errar mais, tá? Basicamente, aqui embaixo a gente tem os pretos, olha só. Vou pegar aqui, ó. Cliquei aqui embaixo e vou arrastar. Se eu puxar para cá, ó, a foto fica completamente preta. Deixa eu tirar aqui em cima esse pontinho que tá mostrando onde tá estourado. Ó, se eu puxar totalmente para a direita aqui, ó, fica completamente preta. Então aqui a gente tem os pretos, se eu puxar para cima vai ficar branco, ok? Aqui em cima a gente tem os brancos, se eu puxar totalmente para baixo vai ficar preto, se eu puxar totalmente para a esquerda vai ficar branco. Se eu puxar esse aqui pro meio aqui do gráfico, olha só como vai ficar cinza agora, gente, ó. E aqui de baixo o preto, olha só, cinza, a gente tem um cinza completo. Então ele funciona dessa forma, que a gente consegue trabalhar exposição, contraste, trabalhando esses pontos, os pretos e os brancos, tá? Lembrando que aqui no meio a gente tem o cinza, médio, embaixo a gente tem os pretos e em cima a gente tem os brancos. Ele é dividido dessa forma. Então, o que eu costumo fazer aqui, que a maioria dos fotógrafos faz? A gente faz 3 pontos aqui, ó, que é uma curva em S, para dar um pouco mais de contraste na nossa fotografia. Então, a gente puxa aqui embaixo onde é os pretos, ó, um pouquinho para baixo, ó, percebam que ficou um pouco mais contrastado, e aqui para cima onde é branco a gente puxa para dar um pouco mais de contraste. A gente sempre pode vir aqui nesse olhinho, ó, e clicar para ver o antes e depois, ó. Tava mais cinza a nossa fotografia, agora ficou com um pouco mais de contraste. Aqui embaixo também nesse ponto preto, o que eu costumo fazer é puxar ele um pouquinho para cima, ó, para deixar os pretos com aquele efeito mate, que muita gente gosta de fazer, né? A mesma coisa a gente pode fazer com os brancos aqui, ó, deixar o branco um pouco mais acinzentado, ó, o antes e depois, antes e depois. Tá? A gente poderia dar um pouco mais de contraste aqui para ficar ainda melhor. Olha só, antes e depois. Ficou legal. Nessa primeira configuração a gente mexe no contraste, luz e sombra, certo? Depois aqui a gente consegue mexer nas cores, RGB, ó, Red, Green e Blue. Funciona da mesma forma, gente. Aqui para baixo a gente tem os verdes, ó, e para cima os vermelhos. Para baixo a gente vai mexer nas sombras, para cima a gente vai mexer nos realces. Olha só que legal. Então a gente poderia, ó, aqui embaixo eu posso deixar as sombras mais verdes ou mais quentes, olha só como é que fica, ó, que interessante. Aqui embaixo as sombras, né, lembre-se, e aqui em cima o realce. Ah, eu quero deixar o realce, né, as luzes mais quentes, ó, eu puxo pra cá. Quero deixar mais frio, puxo pra cá, olha só. No verde agora, vamos fazer um S aqui em cima realces, não vou mexer. Aqui embaixo as sombras, ó, vamos ver como é que tá ficando, antes e depois, antes e depois. E aqui no azul, no canal do azul, a mesma coisa. Para cima a gente deixa azulado, para baixo mais amarelado. E aqui no meio são os tons médios, né?
olha só. Então aqui tu tem que ir experimentando pra ver uma forma, né, um jeito que tu gosta de trabalhar, tá? Ó, vamos ver o antes e depois, antes e depois, antes e depois. Tá, ficou bem legal, eu gostei dessas cores. Para facilitar o nosso trabalho, existe uma maneira muito mais rápida de fazer isso, né? Basicamente, quando tu encontra o teu estilo fotográfico, tu cria presets. E é para isso que eu tenho os meus presets aqui, ó, que eles vão automatizar todo esse processo para mim. Olha esse preto e branco que ficou maravilhoso. Então, olha só, eu vou redefinir aqui, ó, por exemplo, poderia usar esse aqui, ó. Olha que massa que ficou. Eu só acho que ele ficou com pouco contraste essa foto, né? Eu poderia aumentar o contraste aqui. Vou diminuir um pouco aqui o tom do balanço de branco. Olha só o antes e depois. Antes e depois, antes e depois. Então, os presets, eles ajudam demais. Inclusive, se tu tiver interesse em comprar o meu pack de presets aqui, ó, que é o Conexão, o link tá aqui na descrição, tá, gente? Ele facilita demais. São os presets que eu utilizo nas minhas edições, são maravilhosos. Então, olha só, gente, eu gostei desse aqui, ó, é o 07, né? Eu cliquei nele, mas ele não ficou do jeito que eu gosto ainda, tá? Eu acho que a fotografia ela tá um pouco lavada, então eu vou dar mais contraste, um pouquinho mais de contraste. Vou trazer as sombras pra baixo aqui, ó. Olha só. Aqui tá ficando do jeito que eu gosto. Olha que legal que ficou. Ficou um contraste legal. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó, o balanço de branco pro amarelo, para ficar mais quente. E olha que lindo que ficou. Ficou perfeito. Então, eu peguei aqui o Conexão V207, fiz alguns ajustes e ficou do jeito que eu quero. Perfeito, tá? Então, eu mostrei curva de tons, como usar os presets. E aqui embaixo a gente tem misturador de cores, onde a gente consegue mexer nas cores separadamente. Todas as cores a gente tem aqui, ó. E a gente consegue mexer na matiz. Então, deixa eu pegar, por exemplo, aqui o laranja, né? Que tem bastante aqui na nossa foto, ó. Consigo mexer na matiz do laranja, deixar ele mais vermelho, deixar ele mais verde, né? Ó, vou voltar, Ctrl Z, ele volta para onde estava. Então, a matiz, ela vai mexer no tom da cor, tá? Embaixo a gente tem a saturação, a gente pode deixar a cor mais viva ou mais apagada, né? Ó, o laranja bem vivo ou o laranja, né? Que tá bem presente nessa foto aqui. Ficou quase que preto e branco, né? Vou voltar como estava antes. E aqui embaixo na luminância, ou seja, na claridade dessa cor, tá? A gente pode deixar ela mais clara, olha só, ou mais escura, certo? Vou voltar, não vou mexer, assim pra mim tá ok. Aqui em correção de cores a gente também consegue mexer aqui nos tons médios, nessa primeira ferramenta, depois nas sombras e nos realces, olha só, vou mexer aqui nos tons médios, ó. A gente consegue deixar mais quente, mais frio, tá vendo? Aqui eu vou deixar no meio. Aqui embaixo, ó, inclusive esse preset ele puxou um pouquinho pro azul, ó, nas sombras, ó, para deixar as sombras um pouco mais frias. Tá, eu poderia deixar as sombras mais quentes também, puxando para cá, tá, mas eu vou deixar como tava. Nos realces também, ó, a gente consegue mexer aqui. Por exemplo, poderia deixar o céu mais azul, mas não é o caso, vou deixar no meio como tá. Para mim tá bem bonito dessa forma. Tá, embaixo a gente tem o detalhe onde a gente consegue aumentar a nitidez, tá? Eu sempre aumento aqui a nitidez, tá? Aqui, para quando a gente tem ruído na nossa foto, a gente consegue remover esse ruído nessa ferramenta, tá? Não é o caso aqui. Aqui eu não mexo, ele já vem com as correções de lente ativada. A gente poderia, por exemplo, eu tô achando que essa lente tá dando muita vinheta. Eu poderia vir aqui, ó, clarear as bordas ou a distorção, consigo mexer na distorção da lente. Como eu tô usando uma 35mm aqui, tem pouca distorção na lente, né? Então, tá bem ok dessa forma. Aqui em transformação também a gente consegue mexer, ó, a não ser que tu tenha alguma coisa muito torta ali, aí tu consegue mexer aqui nessas ferramentas, inclusive tu consegue deixar automático aqui pro Lightroom mexer na tua foto automaticamente, eu não uso, tá? Desfoque de lente, a gente consegue aplicar desfoque agora, né? Aplicando o desfoque aqui, ó, a inteligência artificial vai fazer o reconhecimento da tua cena e tu consegue aplicar um desfoque, tá? Se tu achar que precisa ali desfocar um pouquinho mais. Agora a gente tem essa ferramenta aqui no Lightroom. Eu não uso, tá, gente? Vou mostrar aqui pra vocês como faz, mas eu não uso. Ó, ele já reconheceu aqui. Eu posso aumentar a quantidade de desfoque. Olha só, desfoca muito, né? A gente consegue mexer no efeito do bokeh, né? Qual o bokeh que a gente quer, qual o tipo de desfoque que a gente quer. E aqui ele já mostra pra gente onde que tá focado, né? A gente consegue definir onde que vai ser o foco, visualizar a profundidade, ó. Ele mostra pra gente onde tá focado aqui, daqui até o casal. Daqui pra trás tá tudo desfocado, tá? Eu não uso isso aqui, tá, gente? Vou desselecionar. Aqui a gente consegue aplicar a vinheta, ó.
vinheta. Em algumas fotos eu uso, outras não. Nessa aqui não é o caso, não vou usar porque vai fazer essas bordas aqui no céu, eu não acho bonito. Grão a gente consegue adicionar aqui. Às vezes eu gosto de usar o grão ali entre 10 e 15, tá? Eu acho que dá um charme legal pra fotografia. Toma cuidado pra não exagerar nesse grão. Às vezes tu acha que aqui tá bom, e aí quando tu exporta essa foto, se tu exagerar, por exemplo, em 30, aqui no Lightroom tu tá vendo, tá show de bola, gostei. E depois tu exporta essa foto, vai abrir no celular, por exemplo, tu vai ver que tá muito granulado, então tem que tomar bastante cuidado com esse grão. Entre 10 e 15 eu já acho ok. E aqui embaixo a gente tem a calibração, ó, onde a gente consegue mexer nas cores também. Eu uso bastante aqui a calibração para mexer nas cores, ó. Vê que esse preset já aplicou uma calibração aqui, que já ficou bem ok, ó. A gente pode deixar até mais quente esse aqui se quiser. Vamos ver o antes e depois. Antes e depois, é bem sutil, né? Como eu falei, a edição ela tem que ser bem sutil, tá, gente? Depois que eu fizer a primeira edição, gostei, é assim que vai ficar. Eu consigo copiar essa edição clicando aqui em copiar, ó. Mostra todas as ferramentas que eu quero copiar. Vou clicar em copiar e na próxima foto eu posso vir aqui, ó, na próxima foto e colar. Olha só, já ficou perfeito, né? Olha que maravilhoso que ficou. Caraca, essa foto ficou linda demais. E tem outra forma que a gente pode fazer também. Eu tô com essa foto selecionada que tá editada, né? O antes e depois. Eu vou para a próxima foto aqui na setinha no teclado, ó. E aí eu posso vir aqui, ó, e clicar em anterior e ele vai fazer a mesma coisa. Ele puxa toda a configuração de edição, tá, gente? Então, ó, por exemplo, aqui ficou muito escuro, né? Eu poderia vir aqui, ó, abrir um pouquinho mais as sombras, ó, para trazer um pouco mais de informação aqui embaixo. Mas já ficou muito lindo assim também, né? Antes e depois, antes e depois. Eu vou usar a mesma edição para essa fotografia que já é em outro lugar, completamente diferente, que também é no pôr do sol, né? Contra a luz. Também vamos ver se vai ficar legal. Vou clicar aqui em anterior. Olha só, o balanço de branco aqui já não funcionou, né? Ficou muito laranjado. Eu vou clicar aqui em automático pra gente ver como é que vai ficar. Já ficou melhor. Só no automático aqui já ficou muito bom, na verdade. Vou diminuir aqui as sombras. Olha que lindo que ficou. Diminuir um pouco mais os realces. Aumentar um pouquinho mais o contraste, tá? Eu acho que a pele da Larissa aqui ficou um pouquinho mais puxada pro verde, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui pra deixar um pouquinho mais rosada a pele, ó. Antes e depois. Antes e depois. Gostei bastante. Vamos ver na próxima como é que vai ficar. É a mesma, só que agora tem um flare, né? Quando tem um flare na lente, percebam, tá? A foto ela fica com muito menos contraste. Olha só a diferença. A mesma foto, só copiei, tá, gente? A edição. Quando pega esse flare na lente, o flare ele tira completamente o contraste da foto. Então a gente teria que aumentar mais aqui o contraste, ó. Aumentar aqui, vou diminuir as sombras, ó. Aumentar o preto. Talvez diminuir até um pouquinho a exposição. Olha só que lindo que já fica. Ó, sem o flare, com o flare. Aqui uma outra foto também tem o flare. Vamos usar a mesma edição. Ó que... Nossa, ficou lindo essa foto. Ficou incrível. Inclusive eu postei lá no meu Instagram, tá? Se vocês não viram, @EricValentim. Tem essas fotos aqui postadas lá. Próxima foto, anterior. Ó lá. Essa aqui já tá muito mais contrastada, tá? Eu vou precisar diminuir aqui o contraste. Aumentar um pouquinho as sombras. Vou diminuir um pouquinho mais o realce aqui até aqui. Ó, assim já fica ok. Já fica legal. E a próxima aqui, já em outro ambiente. A gente não tem uma luz tão forte. A luz já estava bem baixinha, quase sumindo já o sol. Eu vou clicar em anterior pra gente ver como é que fica. Ó, já fica muito mais subexposta, né? A gente poderia aumentar aqui a exposição, deixar no 0, tá? Assim já fica bem legal. Abrir um pouquinho mais as sombras. Outra ferramenta que a gente pode usar também é a ferramenta de recorte da foto, né? Apertando o R no teclado ou vindo aqui, ó, nessa ferramenta aqui, a gente consegue recortar a nossa foto, ó. Por exemplo, vou recortar aqui, deixar ela mais ou menos aqui. E eu aperto Enter e ele fica certinho, tá? A gente pode mexer também aqui embaixo, ó. Se a gente vier aqui, ó, a gente consegue mexer no ângulo. Então, se a tua foto tá torta, é bem importante que tu corrija para deixar ela retinha, tá? E outra ferramenta básica que tu precisa dominar também são as máscaras aqui, ó. Essa última ferramenta aqui da direita. Agora com a inteligência artificial, o Lightroom ele já consegue reconhecer a pessoa. Olha só, se eu clicar aqui na pessoa, ele detecta. Ó, a gente consegue selecionar a pessoa inteira. Ó, todo o corpo da Larissa está selecionado. Só a pele facial, só a pele corporal, só a sobrancelha, só os olhos, íris, pupila, lábios, cabelo e roupas. Olha só, então a inteligência artificial facilita muito mais a nossa vida. Antes a gente teria que vir aqui, ó, pegar o pincel e pintar a pessoa ou a área que a gente quisesse clarear ou escurecer. Agora a gente já consegue fazer isso tudo aqui muito mais fácil, né? Então, por exemplo, eu poderia pegar ela aqui, ó, pessoa inteira, criar máscara,
tá? Ó, vai criar essa máscara e aí eu mexo só nela, olha só. Deixar mais claro, mais escuro. Por exemplo, eu poderia deixar ela um pouquinho mais clara. Vou desselecionar a máscara e escurecer um pouco mais aqui o ambiente, ó. Posso até escurecer um pouco mais o ambiente e vir aqui de novo na máscara, ó. Clicar nela aqui e aumentar a exposição só dela, para destacar ela mais ainda. Vou escolher essa máscara só para mostrar para vocês como é que funciona, né? E a gente tem as máscaras mais clássicas, né? Que é o degradê linear, degradê radial, por exemplo. O degradê radial, a gente vai fazer esse tipo de seleção, por exemplo. Quero fazer uma seleção somente aqui para clarear nessa área. Olha só, dá destaque mais nela nessa área, certo? Vou apagar de novo. E a gente tem o degradê linear. Então a gente clica, ó, e arrasta. Por exemplo, eu quero escurecer aqui. Vou escurecer aqui. Deixa eu clarear essa foto que tá muito escura. Ó, de novo aqui na máscara a gente consegue escurecer só partes que a gente quer, ó. Vir aqui, vou escurecer um pouquinho mais aqui. As máscaras servem pra gente direcionar mais o nosso olhar pro assunto principal. Pode usar as máscaras ali pra escurecer mais as bordas, pra destacar mais o teu assunto principal, tá? Então, gente, esse é o básico de edição de fotografia no Lightroom, tá? Tentei passar pra vocês de forma rápida, resumida. Eu sei que o vídeo ficou bem grande, mas é porque o Lightroom ele é muito profundo, tá? E eu nem me aprofundei muito nas ferramentas. Falei muito mais superficial, assim, pra vocês entenderem, pra quem tá começando principalmente, né? Lembrando, o link dos presets tá aqui na descrição, tá? Os presets conexão, que são esses que eu utilizo. Comprando os presets, além de tu ter as cores que eu utilizo nas minhas fotos, vocês também vão estar ajudando bastante aqui o canal. E eu quero lembrar vocês da loja parceira aqui do canal, que é a Elis Portela, @elis.equipamentos-fotográficos lá no Instagram. Foi com ela que eu comprei a minha R6 Mark II, o meu MacBook Pro. Uma loja excelente, são os melhores preços aqui do Brasil e o atendimento é muito bom. Chama ela lá no Instagram, fala que tu conheceu através aqui do canal, que eu tenho certeza que ela vai fazer um desconto especial pra ti. E se tu quiser ser meu aluno, aprender a fotografar do zero, ou até tu que já começou a fotografar, mas tá meio perdida ainda nesse mundo da fotografia, o Além da Fotografia vai te ajudar. Tá? Meu curso tem mais de 80 aulas, já tem mais de 500 alunos, vários deles ganhando dinheiro com fotografia, começaram do zero no meu curso e já estão ganhando dinheiro. Todas as aulas são práticas, a gente tem um grupo onde a gente troca ideia e o link tá aqui na descrição se quiser fazer parte do curso. Beleza, gente? Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Queria que vocês comentassem a hashtag Lightroom para eu saber que vocês assistiram até o final. É isso, valeu, falou e até mais.